Tem tipo de enfermidade que a gente já tem uma predisposição de ter por causa de vida passada ou não? Tudo que nós realizamos nas nossas vivências fica na nossa memória espiritual e fica armazenadinha lá no nosso perispírito. Só que é bem importante a gente lembrar que a memória está no espírito. O perispírito é como se ele fosse a biblioteca. Ah, tem ali o livrinho de tal coisa, o livrinho de tal coisa. Então, a depender dos meus hábitos, principalmente dos meus hábitos emocionais, dos meus hábitos mentais, eu vou moldando o meu perispírito e eu posso sim lesar o meu perispírito. Como assim? Vamos pensar numa forminha? Eu pego aquela forminha e a depender dos meus hábitos, eu amasso aquela forma em determinado ponto. Então, a hora que aquela forma for ser utilizada, ela vem com aquele amassadinho. Então, às vezes, alguma patologia que a gente... é de nascença. Ou, de repente, alguma questão física. Mas é sempre bom lembrar, gente, não é uma punição, né? E também não é olhar e falar, tá vendo? Ó, não. Pra julgar o outro, né? Julgar o outro, não. Cada um, porque muitas vezes o próprio espírito pede para vir com determinadas provas e expiações, consciente daquilo que ele precisa fazer para evoluir, e muitas vezes não pensem que às vezes as pessoas que vêm com alguma patologia física ou alguma deficiência física é um espírito de baixa moral. Muitas vezes ele vem para dar o exemplo de que há algo muito além do corpo físico. Haja vista aí quantos que nós não vemos, né? Existe até, se eu não me engano, é um australiano que ele não tem nenhum dos membros. Uhum. E o que esse cara faz? O próprio Stephen Hawking, né? Ele teve uma doença degenerativa e ele mostra que a capacidade não está no corpo físico, está no espírito. Então, muitas vezes, não é tá passando por isso, porque... Não, porque às vezes ele precisa mostrar para o mundo que a nossa capacidade espiritual, né? Então, mas muitas vezes, algumas questões, né, de patologia vêm, e essas questões não vêm como uma punição. Vêm para que nós possamos reintegrar o nosso perispírito. Para que nós possamos reharmonizar o nosso perispírito e aí sim voltar a ser saudável, digamos assim, a forminha desamassar. Então, a gente nunca pode ver nada como uma punição. É sempre uma questão de causa e efeito, mas no sentido sempre da nossa construção. Então, nunca pensar assim, a pessoa nasceu com aquilo, porque na outra vida, não sei. E mesmo se for, que eu também não sei e também não nos interessa saber, que bom que ela veio e que agora ela tá regenerando. Isso que é importante. André Luiz até conta, se eu não me engano, é no livro Um Mundo Maior, de um menininho que ele, acho que é Júlio o nome dele, que ele comete um suicídio com ácido e ele lesa a parte do esôfago e das cordas vocais e que numa outra reencarnação ele vem com questões, mas por quê? Para regenerar, né? Para dar o descanso às vezes necessário que aquela área perispiritual precisa, muitas vezes, para se regenerar. Então nunca é uma punição, né? Essa parte do livro me marcou quando eu li pela primeira vez, porque o André Luiz conta que os mentores tentaram reequilibrar no plano espiritual. Sim. O corpo espiritual dele, para ele ficar saudável. Então não foi assim como você diz assim, agora vai pagar na outra existência. Só que o próprio remorso dele não permitia que ele se reequilibrasse. Exato. Então não teve outra terapêutica a não ser reencarnar, passar acho que um aninho daquele jeito e desencarnar, para depois ele voltar e na outra encarnação ele tá saudável. Sim. Então me marcou porque eu falei assim, você vê, não houve uma tentativa. E dentre das opções dos nossos mentores ali pro nosso bem, ainda que não pareça enquanto a gente tá aqui encarnado, aquela situação foi melhor. Sim. Porque ele no plano espiritual ele não tava conseguindo, não tinha outro caminho a não ser dos melhores que ele voltasse, ficasse um tempinho, mas eu fico imaginando, né, a bênção da doutrina espírita como um consolo, porque pensa pra uma mãe, né, Sim. que recebe um filho com uma limitação ali na corda vocal, desencarna com um aninho. Exato. Como vai ver a bênção agindo ali, né? Fala, não, mas Deus foi injusto, né? Uhum. E quando a gente amplia o quadro de visão, a gente vê que foi pura misericórdia, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.